Em Goiás, 7 horas da manhã, 13 graus. Bom, eu tava querendo caminhar pela ferrovia, mas eu ouvi o barulho do trem. Não sei se eu vou dar conta de chegar até o fim pelos trilhos. E tem uns locais que é difícil sair, né, do alcance do trem. Então, pelo sim, pelo não, eu vou pela calçada. Ontem foi um dia cheio no Oriente Médio. Esses últimos dias têm sido bastante simbólicos no Oriente Médio. Primeiro, com o meeting, né, entre o Bin Sultan, que Deus o tenha e o proteja em sua infinita glória e misericórdia, e guie os passos dele, e o Maduro, que Deus também o proteja. Os dois se encontraram, trocaram ideias, né? Como parte do encontro foi privado, a gente não tem como saber de verdade que ideias eles trocaram. Mas eu especularia que tem alguma coisa a ver com o fim do dólar como moeda internacional. O fim do dólar como moeda global de troca. Faz muito sentido. É interesse tanto do reino quanto dos bolivarianos. Os Estados Unidos não podem mais mandar no preço do petróleo. Eles não podem mais exercer o direito que eles se deram de comprar o mundo à custa da riqueza dos outros. Isso eles nunca puderam, mas sempre fizeram. Mas alguma coisa me diz que, como diz aquela música, daqui pra frente tudo vai ser diferente. Eles vão ter que aprender a ser gente. Eu já venho apostando nisso há algum tempo, que não é uma questão de vender o petróleo em qualquer moeda. É uma questão de não vender o petróleo mais em dólar. Em algum momento que um conflito potencial e cada vez mais provável no Oriente Médio desandar. E vai desandar, até porque a paz é uma escolha, mas a não paz também é uma escolha. E a escolha é pela guerra. A escolha é pela guerra. Visivelmente, a escolha será pela guerra. Mas, enfim, o assunto principal é Maduro e Bin Salman, esse é o nome dele. Eu falo Bin Sultan porque, né, Maduro e Bin Salman, eles muito provavelmente estavam conspirando, rearranjando a ordem econômica mundial para depois da guerra acontecer. A guerra está sendo planejada, ela vai acontecer. Ela vai se deslocar da estepe pôntica para o Oriente Médio. E o objetivo da guerra é a independência da Palestina, a libertação de Jerusalém Oriental, a volta da mesquita de Al-Aqsa para o mar. Esses são os objetivos. E eles não vão ser alcançados à custa de conversa, ideias, tá? Não é assim que a vida funciona no mundo real, não. Infelizmente, é o campo de batalha que vai permitir isso. Nós já até comentamos sobre isso outras vezes. Então, ok. No mesmo dia que o Blinken, né, o mané lá dos Estados Unidos, foi visitar o Bin Salman, veja só o simbolismo. O Irã reabriu a embaixada em Riad. Irã, arqui-inimigo dos Estados Unidos. Reabriu a embaixada em Riad. Isso é muito simbólico. É o reino da Arábia Saudita dando um tapa na cara dos Yankees, falando, ó, nossa prioridade agora é o Irã. O que, evidentemente, está dentro do escopo geopolítico que a gente acabou de descrever. E no mesmo dia que o Irã
reabriu a embaixada em Riad, ele testa publicamente seu míssil hipersônico. Também significa muita coisa. É muito significado. Se os americanos fossem minimamente inteligentes, parariam para pensar. Mas não vão. Eles nem param, nem pensam. Sorte nossa. Tenha um bom dia. Bom, vamos continuar. É lícito se perguntar: Leider, a guerra é mesmo inevitável? Ela é inevitável. E deixa eu explicar para vocês por que ela é inevitável. A situação artificial na Palestina, porque a ONU, né, leia Estados Unidos, Reino Unido, criou um país, né, um projeto colonialista. Por que é um projeto colonialista? Porque a grande maioria dos habitantes da entidade sionista veio de outros lugares, da Europa, dos Estados Unidos, do próprio Oriente Médio, da África. Então, se vieram de outros lugares, são colonos, não são... É claro que existem alguns israelenses descendentes de judeus que moravam lá antes do mandato britânico, mas são poucos. Percentualmente são o quê? 10% da população, os descendentes deles, né? Então, se 90% da população é descendente de gente de outros lugares, é um projeto colonialista, O Estado de Israel é um projeto colonialista. Isso tem que ficar muito claro. Não tem debate honesto, nenhum debate honesto que ignore isso. Sabe? Vou fazer um debate, mas vou ignorar que 90% dos habitantes com cidadania, né? Porque você tem os habitantes sem cidadania, que são aqueles que moravam lá desde o início. São os habitantes nativos, né? O sionismo é uma forma de apartheid. E apartheid é racismo. Isso tem que ficar claríssimo. As coisas têm que ser ditas como elas são. Certo? As coisas têm que ser ditas como elas são. Repito, reitero, para ficar claro, claríssimo, clarérrimo, clarividente. Israel é um Estado colonialista. O sionismo é racismo. Israel funciona sob um regime de apartheid. Apartheid é racismo. Então Israel é um ente colonialista e racista. Pronto, gente, não tem... Sabe, pode chorar, falar o que quiser, mas os fatos são esses. Os fatos são esses. E nenhuma análise que ignore os fatos é honesta. Certo? Para ser honesta... deixa eu mostrar para vocês. Pode ver que ele está doente. É pulgão. A praga aparece quando a planta está doente. E a planta está visivelmente doente. Porque está fora do seu hábitat, né? Vamos dizer assim. Não tem pé de milho por aqui, não tem, né? Você não cresce uma planta sozinha. A planta tem que levar em consideração o habitat, né? Mas vamos lá. O fato é que as análises sobre o Oriente Médio são quase todas desonestas. Em sua larga maioria são desonestas. As análises da mídia corporativa são todas desonestas, todas elas desonestas. Exatamente por conta disso que a gente vai reiterar mais uma vez. Elas ignoram que o ente sionista é uma criação colonialista de impérios ocidentais, o britânico, o americano e o francês, que colonizou uma região historicamente habitada por um povo que foi usurpado de suas terras, de seu direito, de sua cidadania, em prol de migrantes vindos de todos os lugares do mundo, para colonizar uma terra que já tinha dono. Certo? É isso. Não tem diferença significativa entre o colonialismo português e espanhol nas Américas, o colonialismo britânico na América do Norte e na Austrália, e o apartheid sul-africano com a entidade sionista, com o Estado de Israel. Certo? Então, eu até fui redundante nisso, porque tem que ser. Nós estamos querendo fazer uma análise honesta. Certo?
A gente pode se equivocar eventualmente nas nossas previsões, mas não está acontecendo isso, na verdade, né? Pelo contrário, eu tenho sido feliz com aquilo que eu prevejo que vai acontecer, porque normalmente acaba acontecendo. Por quê? Eu não sou mais inteligente que ninguém. Eu sou honesto. A honestidade é incrivelmente clarividente. Como diz um grande profeta, líder político, religioso do Império Romano, palestino, Jesus, cognominado Cristo. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. E é isso. Certo? Então, não sou mais inteligente do que ninguém, não tenho poderes místicos, eu digo a verdade. Essa coisa que a imprensa é paga para esconder. Que os analistas são pagos para camuflar, para escamotear. É só isso. Gente, meu canal não cresce. Meu canal não cresce, não é um canal ruim. Nós damos informação de qualidade. Por quê? Porque a plataforma visivelmente bloqueia a nossa expansão de todas as formas. Até retirar assinante, ela retira. E não vai falar, isso acontece porque a gente descobre que pessoas se inscreveram em milhares de blogs de uma vez. Não! Seres humanos, pessoas vêm e falam, nossa, Lídia, eu estava inscrito no seu canal e descobri que não apenas estou desinscrito, como mutei as suas lives, mutei os seus posts, mas eu não fiz isso. Então quem fez, né? Inteligência artificial. Eles fazem o possível para nos sancionar. O possível. Eu só cresço quando as pessoas veem minha live ou por algum motivo, né, vê um vídeo meu, porque uma amiga indica, e aí eu cresço, é como eu cresço. Porque a plataforma mesmo faz o possível para que o que eu falo não seja visto, de preferência por ninguém. É assim, porque o mecanismo, né, vamos dizer assim, envolve empresas como essa, né, que ficam clamando por liberdade de imprensa, por liberdade de informação, que fica pagando outras mídias e recebendo dinheiro de outras mídias para falar que a lei de regulamentação das mídias sociais é censura, mas ao mesmo tempo censura qualquer um que não fale o que eles querem que seja dito. Então é uma hipocrisia sem tamanho, né? Você praticar uma censura desavergonhada e desonesta e reclamar da censura do Estado. A multinacional pode censurar, né? A multinacional pode censurar à vontade. A multinacional sediada nos Estados Unidos, ancorada aos interesses dos Estados Unidos, pode censurar o tanto que ela quiser, ela é livre. Se ela não for livre, ela está sendo vítima de censura. E aí é horrível para toda a cidadania não poder ver apenas o que as empresas de mídia sediadas nos Estados Unidos querem que você veja. Essa é a nossa situação. Eu falar isso não deixa a minha situação melhor, mas vai piorar como? Né? Já me desmonetizaram. Tira meu alcance, tira meus seguidores. Então, piorar que jeito? Existe um ponto, a partir da ofensa, que a gente perde o medo. Certo? Então, é isso. Eu sou sem medo. Não por alguma característica poderosa do meu caráter, mas porque eu não fiquei sem opção. A plataforma me deixou sem opção. A plataforma me obriga a não ser covarde. Certo? Porque senão eu vou apanhar em silêncio até sumir. Dito isso, que não é só um desabafo, é uma situação muito ilustrativa do mundo que a gente vive. O Leider fala teoria conspiratória. Não é teoria conspiratória. Qualquer historiografia séria vai confirmar o que eu disse. Qualquer análise antropológica séria vai confirmar o que eu disse. Eu não estou inventando coisas. As coisas são assim. Perfeito? Simplesmente as coisas são assim. Dito isso,
Se a gente considera que o mesmo grupo étnico e religioso que domina a entidade sionista é o grupo dos 8 principais assessores do presidente dos Estados Unidos, e tem posições marcantes também em muitos países da União Europeia, que é exatamente o Ocidente coletivo, a gente entende por que as narrativas mentirosas ou escamoteadoras a respeito do problema palestino são difundidas. Só de falar Palestina, só de falar Israel, o alcance da gente é reduzido a quase nada, porque não pode falar, né? É um assunto sensível. Sensível para quê? Sensível para quem? Por que a verdade é sensível? Se eu estivesse mentindo, se eu estivesse fazendo uma coisa odiosa como negar o Holocausto, aí sim, eu seria um criminoso. Mas eu tô dizendo a verdade. Mas a verdade é sensível demais, né? Dizer que vacina causa autismo, que a Terra é plana, isso não é sensível, não. Motivar milhões de pessoas a não vacinar, o que custou a vida de centenas de milhares delas, isso não é sensível, isso pode, né? Ou pelo menos pode até o limite. Agora, dizer a verdade aí é outra história, né? Isso é muito sensível. Isso pode deixar as pessoas angustiadas. Ok, vamos falar mais algumas coisas que podem deixar as pessoas angustiadas. Como eu disse, não será solucionado pacificamente, porque se fosse, gente, isso que a gente está vendo não é de hoje, sabe? Não é uma coisa que começou hoje. Começou com a Nakba em 48, depois Guerra de Suez em 56, Guerra de 6 Dias em 67, Yom Kippur em 73, meio século atrás, muito tempo, certo? E aí depois teve a primeira intifada, segunda intifada, e antes disso a invasão do Líbano, correto? A primeira derrota séria que esses sofreram foi a desocupação do sul do Líbano por conta da ação corajosa do Hezbollah. Primeira derrota séria que eles sofreram. E virão outras. Só saíram do sul do Líbano porque foram comovidos, a racionalidade, os argumentos tiraram eles do sul do Líbano? Não. Quem tirou eles do sul do Líbano foi o Hezbollah. E não foi com argumento, nem com conversa, nem com apelo, nem com abaixo assinado, nem com nota de repúdio. Todos sabem como o Hezbollah tirou eles do sul do Líbano. É o único jeito de conversar com essa gente. Não tem conversa, não tem argumento. É como o Hezbollah fez no sul do Líbano. É o que o Hezbollah e os sírios vão ter que fazer em Golã, com o apoio da República Islâmica. No sul, bom, no sul são outros, né? Hamas, a Jihad e muito provavelmente o Reino da Arábia Saudita e o Egito. Não tem outro jeito. Ai, a paz, gente, sério. Nós vamos ter mais uma vez a conversinha sobre a paz que não vale a pena ser vivida, a paz de andar com a cabeça baixa, a paz que você não pode encarar, a paz que você não pode ir no túmulo dos seus ancestrais e se orgulhar dela. Essa paz vale a pena? Vale a pena viver essa paz? Essa paz palestina, ela tanto não vale a pena como não vale a pena a paz romana que os Estados Unidos impõem ao mundo. A única paz que vale a pena é uma paz ancorada na liberdade e no direito à autodeterminação, de cada um viver a sua própria vida, sua própria cultura, sua própria civilização, seus próprios valores, sua própria religião, se for o caso. Só essa paz vale a pena ser vivida. E nosso colega Soloviev dizia uma coisa que, bom, é muito verdadeira, né?
há certos tipos de paz que só são possíveis depois da guerra. Esse é o caso da Palestina. Esse é o caso da Palestina. Uma paz que só é possível, infelizmente, depois da guerra. Quando eu era jovem, eu acreditava na conversinha. A guerra é um artifício para as empresas multinacionais venderem armas, para velhos mandarem jovens responder os problemas que não são deles e blá, 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 blá. Olha, algumas são assim mesmo. Por exemplo, as de dominação feitas pelos Estados Unidos, pela França, pelo Reino Unido, são realmente assim. Mas algumas guerras, infelizmente, são a única resposta. Eu sou católico e eu sou anarquista. Eu deveria ser contra a guerra. Sou. Mas o que eu estou fazendo é que é uma análise, não é uma pregação. Se eu fosse fazer uma pregação, eu falava, gente, não lutem. Pelo menos não com armas. Mas eu não estou fazendo uma pregação nem uma súplica. Estou explicando como as coisas são. E as coisas são de uma maneira que independe da minha fé, da minha vontade, dos meus valores. As coisas são como elas são. E é assim que eu devo analisá-las. Em respeito a cada pessoa que me vê. Porque a questão é essa, né, gente? Você tem que demonstrar respeito. Se as pessoas, vocês que me assistem, eu ganho Pix, eu ganho apoio, eu ganho elogio. Então, como eu poderia não respeitar cada pessoa que me vê, cada pessoa que me ouve? A verdade é o mínimo que eu devo a cada um de vocês. A honestidade é o mínimo que eu devo a cada um de vocês. A honestidade de princípio, a honestidade de propósito, a honestidade factual. É o mínimo. Então é com ela que a gente vai trabalhar. Vai haver guerra? Vai. Há outra solução? Não há. Eu gosto disso? Sim. Não gosto da guerra. Mas eu gosto da solução. O mundo precisa da solução. A África precisa da solução. A África não vai se desenvolver enquanto tiver a cunha representada pelos Estados Unidos separando ela da Ásia. Olha o mapa. Você vai ver um país cravado como uma cunha, exatamente separando a África da Ásia. Esse país é a entidade sionista. O desenho do Estado de Israel foi feito para isso. Para servir como uma cunha separando a África da Ásia. Impedindo os povos historicamente humilhados, colonizados, vítimas do imperialismo, do capitalismo, de se unir. Não se unir contra o Ocidente, mas de se unir em favor deles próprios, do próprio desenvolvimento. Correto? Então é isso. Vai acontecer. É uma tristeza, mas é um alívio. Porque chega, né? Uma hora cansa. Felizmente, uma hora cansa e todo mundo perde o medo. Então, até a vitória. Sempre.